Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No ar mais um Pelas Pistas, o seu podcast do mundo da velocidade. Vamos começar o nosso programa com assuntos muito quentes. Você já vem com a gente acelerando muito forte. Depois de alguns programas de gaveta, depois de algumas entrevistas especiais, algumas histórias bacanas, voltamos com conteúdos inéditos, quentes. Muita coisa para você, já tivemos corridas em 2023. Eu sou o Thiago Alves, estou aqui hoje com o Christian Fittipaldi, grande Christian. Tudo jóia, Christian? De volta às aulas. De volta às aulas, então, é isso aí. Como é que foram as suas férias? Cara, minhas férias foram boas. Trabalhei bastante, viu? Teve o Dakar lá na ESPN, teve bastante transmissão, mas... Então você trabalhou com coisa boa. Trabalhei com coisa boa. Então, tá e bom. Você também passou bem de férias? Não, passei bem de férias. Acabei de chegar de Daytona, inclusive, né? Troquei a camisa. Eu tô achando que é a mesma. Não, não é a mesma. Não é a mesma? Não é a Tem mesma. certeza? Eu tenho certeza Esse cheiro absoluta. aí não é do... Quando eu cheguei aqui no estúdio da Pod 360, foi a primeira coisa que você falou, né? Você falou, não, você nem trocou de camisa. Eu achei... Não, eu troquei de camisa. Essa camisa é novinha. Novinha. Falando de férias, eu acho que o Júnior abriu a Piquetura agora, né? Cadê? Empresa de turismo, cadê? Vamos fazer... Cadê ele? Sumiu de novo. Thiago, cadê o Júnior? Cadê o Júnior? Você abriu a Piquetura, uma nova agência de turismo aqui, ó. Ô, Cal, cadê o Júnior? A Cal, que é a nossa Christian Horner aqui, a nossa Toto Wolff. Cadê você, Júnior? Sumiu. Volta pra cá. Tá aqui o Nelsinho, que ainda tá curtindo uns dias de férias, mas também em breve ele volta aqui no nosso Pelas Pistas. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal no YouTube, ative as notificações. Se você nos segue nas plataformas de áudio, também você pode ali nos seguir o nosso canal sempre e também nos seguir no Instagram, no @pelaspistas360, @pelaspistas360. Aliás... E, peraí, parênteses. Lembrando que ele deve estar na Flórida agora, porque ele acabou de lançar o Pique Sports Park, né? A pista, né? A pista de kart, exatamente. E eu fiquei sabendo que acho que tiveram alguns eventos, ou um ou dois eventos, mas ele deve estar ocupado e... terça que vem ele tá aqui com a gente. Boa, isso aí, queremos aqui. Um recado importante, nós chegamos já à marca de 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Muito legal a você que tá acelerando com a gente aqui no nosso projeto no Pelas Pistas, uma marca muito legal. E só uma dica, tá? Um pequeno spoiler para você que tá nos acompanhando aqui. Vai no Instagram, no @pelaspistas360, que esse boné aqui, enfim. No @pelaspistas360, destaques aqui sobre o nosso boné Pit Stop Pelas Pistas. E outro mini spoiler. Opa! Eu não vou entrar em detalhes, mas semana que vem vamos ter outra surpresinha. Isso a gente vai falar. Não, mas não vamos falar. Não vamos falar. Não vamos falar? Não, a gente só fala que a gente vai ter uma surpresa. De repente um convidado, mas só, mais nada, acabou, pô. Mas, pô, um convidado que não vai perder mais a hora, né? Ganhou, enfim, já foi, já demais. Bora falar então das 24 horas de Daytona. Christian, você que esteve lá em Daytona, mais Você quer dizer que ele ganhou aquele relógio de plástico, é isso? É o terceiro já, né? De plástico, né? É legal o relógio? Um Daytona. Porque, pra quem não sabe, o vencedor das 24 horas de Daytona ganha um Rolex, vamos fazer aquele Rolexão bonito ali. Daytona é uma versão própria pra prova? A única coisa é que ele tá escrito atrás. Exatamente, Daytona Winner. Tá. Eu venho com ele na semana que vem e a gente mostra pra todo mundo. Mas ele tá escrito Daytona Winner atrás, só que você não escolhe qual Daytona que você quer. Tá. A Rolex que oferece. Tá. Coincidentemente, as minhas 3 vitórias, eu ganhei um Daytona diferente em cada uma. Então eu tenho um com fundo branco, um com fundo preto e outro misto. Legal. Mas eu dei sorte. Tá. Tem gente que, por exemplo, ganhou 2 vezes. Você pergunta pro Pruitt. O Pruitt ganhou 5 vezes a prova, junto com o Hurley Haywood. De repente, ele deve ter alguns relógios repetidos, né? Pode ser. Então. Pode ser. Que problema, né? Imagina que dificuldade ter que repetir um Rolex. Ai, meu Deus do céu. Mas bora lá, bora falar das 24 horas. Tivemos ação em Daytona. Uma prova, Christian, que para o mundo, principalmente do Endurance, foi extremamente importante. Foi a primeira vez que nós tivemos os novos regulamentos de convergência competindo, né, do INSA com o WEC. Já tínhamos os Hypercars competindo no WEC, mas foi a primeira vez que nós tivemos a primeira grande prova realmente, com mais montadoras, com mais carros, os novos protótipos. O que você achou interessante nessa prova, que foi vencida pelo Hélio Castro Neves mais uma vez? A gente já falado do Elinho ao longo do programa, mas sobre a prova, primeira parte dos GTPs, o que você achou? O mais interessante de tudo é que, acho que de uma maneira geral, todo mundo estava esperando muito mais falha mecânica do que acabou tendo. Uhum.
É claro que os dois Porsches tiveram bastante problemas durante a corrida, a BMW também, mas o Cadillac, os dois Cadillacs e os dois Acuras tiveram praticamente uma corrida sem problema nenhum, salvo algum detalhezinho ou aqui ou ali, que eu vou ser sincero, durante o arco de uma prova de 24 horas é praticamente impossível não acontecer nada. E sempre quando acontece, as equipes bem preparadas, elas conseguem arrumar essa falha mecânica de uma maneira muito rápida, ou às vezes até mesmo encontrar um corta-caminho aqui ou ali e conseguir resolver esse problema para ir tocando durante a corrida. Mas os dois Acuras terminaram em primeiro e segundo, e os dois Cadillacs foram terceiro e quarto, não tiveram problema nenhum, e vou ser sincero que eu fiquei até um pouco surpreso, como todo mundo que estava lá, porque os carros são bem diferentes dos carros que eles estavam usando nos últimos 4 ou 5 anos. São carros maiores, mais pesados, mais largos, com sistemas híbridos. Então, o nível de complexidade eletrônica no carro é muito maior do que eles estavam acostumados nos últimos anos. Inclusive, se você olhar os carros de perto, tem praticamente sensor espalhado no carro inteiro. E hoje em dia, conversando com vários engenheiros antes da corrida, eles não estão com muito medo de falhas mecânicas, e sim, eles estão com muito medo de falhas eletrônicas. Então, o que pode acontecer? Um sensor falhar e daí praticamente não, apaga o carro inteiro, porque esse sensor não está conversando com aquele. E aquele problema mecânico que a gente tinha, sei lá, há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, toma cuidado com o câmbio, toma cuidado com o freio, toma cuidado... Eles não estão preocupados mais com isso. Hoje em dia, a preocupação é outra, porque o nível de complexidade dos carros, de uma maneira geral, é muito alta. Eu estava lendo uma entrevista do pessoal da Acura mesmo, né? Que foi o grande teste que eles tiveram, porque mesmo no dinamômetro, com uma unidade de potência semelhante, não chegaram a rodar 24 horas, foram no máximo 5, 6 horas seguidas, então um teste realmente de 24 horas para um carro novo, essa expectativa é muito legal. Eu lembro até de uma entrevista... Desculpa, Thiago, antes de você comentar da sua entrevista, é muito interessante ressaltar que a Acura, de todas as montadoras, foi a única que não conseguiu fazer um teste de resistência. A Cadillac chegou a andar 36 horas, eles andaram 24, pararam, daí andaram mais 12. A Porsche, a mesma coisa. O pessoal lá da BMW, ou BMW, que eu tenho a BMW na cabeça, que o meu pai sempre falava BMW há 50 anos atrás. Mas, então, o pessoal da BMW também é a mesma coisa. E a Acura foi a única montadora que acabou não fazendo um teste de resistência, fez o teste de resistência, mas muito menor do que as outras montadoras, e não tiveram problema nenhum durante a corrida. Legal, essa informação eu não sabia. E tinha destacado isso. Eu destacar uma entrevista que você fez, até que colocou no nosso Instagram, no @pelaspistas360, com o Farfus, antes da largada, 10 minutos antes da largada, e o Augusto Farfus, que piloto da BMW, ou BMW, ele falou pra você uma coisa que era bem legal. A gente não sabe o que vai rolar na prova, porque os carros podem durar 10 minutos, como podem durar 24 horas, a gente não sabe como realmente vai ser. E é uma ansiedade que eu lembro das 24 horas de Daytona de 2003, que foi a primeira prova dos DPIs. Nossa, eu tava Os DPs, você tá, você quebrou... Não. Com 67 voltas. Quebrei, não. A gente estava apostando quantas voltas que o carro ia durar. Nossa, todo mundo sabia com certeza que os carros iam quebrar. Inclusive, olha só que loucura, né? A minha primeira Daytona, que foi aquela, eu virava 1 minuto e 54 com um protótipo. Uau! 1 minuto e 54. No ano seguinte, quando eu ganhei pela primeira vez, os carros já estavam virando 1 minuto e 48, mais ou menos, 48, 47. Eu terminei a minha carreira em Daytona virando 1,36. Caramba. Com o mesmo... Basicamente o mesmo carro. Não, porque já daí... Era o DPI já. Já era o DPI, exatamente. Mas a última vez que eu corri de DP, a gente virou em Daytona 1,38. Então, a primeira vez...
com praticamente o mesmo carro. É claro que teve uma evolução muito grande, mas a primeira vez foi 1 minuto e 54 e a última vez que eu corri de DP, eu virei 1:38. Né, inclusive, essa de 2003 foi vencida por um GT. A Porsche venceu, aliás, os 3 primeiros colocados gerais. Aquela prova foram foram GTs, teve uma Ferrari ali no meio. E o melhor DP foi o 4º colocado da corrida. Então, Porque ele estava se arrastando. Exato. Isso. Estava se arrastando. Mas você achava que no ar tinha essa preocupação, talvez, de um P2 ganhar no geral? Inclusive, tiveram várias equipes, ou algumas equipes que acabaram migrando para P2, que eram equipes que corriam em outras classes, justamente porque eles enxergaram essa oportunidade. De repente, é a nossa oportunidade de ganhar a Daytona na geral. Já que todos os carros praticamente tinham a chance de quebrar, um P2 que acaba andando... P2 esse ano estava andando, comparado com um GTP, estava andando... 36, 39... Estava andando 4 segundos por volta mais lento, 4, 5 segundos por volta mais lento. Porém, eles sabiam que eles tinham a chance de ganhar a prova na geral se todos os carros de GTP tivessem algum problema mecânico durante. A confiabilidade realmente foi algo muito sério. Falar então do vencedor da prova, falar dele, Hélio Castro Neves, o Spider-Man, que assim como o Christian vence agora 3 vezes as 24 horas de Daytona, com a diferença que ele venceu 3 seguidas, né? Isso. 3 seguidas, que é surreal. Isso foi grande, isso foi grande, porque qual que é a chance que você vai ter numa corrida de 24 horas? Esquece a performance. Se você tem a oportunidade de poder estar guiando por um carro rápido, por uma equipe extremamente competitiva, é claro que você vai ser um dos favoritos. Como durante o arco da minha carreira em Daytona, eu tive essa chance várias vezes. Só que quantas vezes a gente conseguiu fazer isso 3 vezes seguidas? Nunca. Porque sempre acontecia alguma coisa. Quebrou isso, aconteceu aquilo, de repente o nosso carro estava rápido, só que o outro carro estava um pouquinho mais rápido lá da outra equipe, ganhou da gente. Então, o que aconteceu várias vezes comigo? A gente era os favoritos, ou um dos favoritos, sem dúvida, só que terminamos em segundo, terminamos em terceiro, terminamos em quarto, porque os outros foram melhores do que a gente, ponto. E ele ganhar 3 vezes seguidas, detalhe, por 2 equipes diferentes, sempre com a mesma montadora, sempre de Acura, mas 2 equipes diferentes. A primeira vez ele ganhou de Wayne Taylor e as outras 2 vezes ele ganhou na Schenck, que coincidentemente, a mesma equipe que ele está de Indy hoje em dia. Não, e vou te falar, essa Wayne Taylor, que agora tá com o Andretti, é a Ganassi ou Andretti que tá com... Andretti tá com o Wayne Taylor. Porém, ainda não tem tanto envolvimento do Michael. Eles acabaram de fazer esse acordo há muito pouco tempo atrás. E eu acho que eles estão... Essa primeira corrida, essa primeira experiência para o Michael foi para ele colocar o pezinho dele lá em Daytona, tentar entender como que aonde que ele poderia fazer uma diferença. E eu acho que desse ponto em diante, eles vão começar a trabalhar mais juntos, mais próximos, e os rumores que estavam lá já de um segundo Acura da Wayne Taylor já para a próxima temporada. E se acontecer esse segundo Acura da Wayne Taylor para a próxima temporada, é claro que seria um carro da Andretti. Porém, as 2 equipes trabalhando juntas. Então, eles iam trocar todas as informações. Ao contrário de uma corrida de Indy, ao contrário de uma corrida curta, as 24 horas de Daytona é extremamente delicada no sentido de troca de informação, porque primeiro, para você ganhar a prova, você precisa terminar. Então, não adianta você ser mais rápido que o seu concorrente. Nossa, aquela loucura. Eu preciso andar 2 décimos mais rápido que ele, porque, ok, tudo bem, você pode estar dando 2, 3 décimos por volta mais rápido, só que se você não termina a prova, esses 2, 3 décimos vão para o vinagre. Então, o importante numa prova dessa é, com certeza, você ter uma média muito boa. Você ser rápido, você ser competitivo, sem dúvida nenhuma, é isso que você tem que fazer. Por exemplo, o 60, além de não ter tido nenhum problema mecânico, eles eram rápidos. E eu acho que fazendo uma média da prova inteira, eles foram um pouquinho mais rápidos do que todo mundo.
Tiveram alguns momentos que o 10 andava um pouco mais rápido que ele, mas de uma maneira global, eu acho que o 60 foi mais rápido. Os dois Cadillacs apareceram de vez em quando, o 31 também lá da Action Express apareceu de vez em quando, mas eles eram claramente um pouquinho mais lentos do que os dois carros da Acura. Você fala do carro número 10, eu lembro da época que eu narrava o INSA, saudades dessa época, da época que eu narrava o INSA que eu falava, eu tenho medo do carro 10, porque o carro 10 era impressionante. Eu também tenho. Você também tem medo? Nossa, muito medo. Porque do nada aqueles caras lá, quinto, sexto, a hora que você pisca primeiro. Os caras, impressionante. Inclusive eu perdi meu quarto relógio por causa dele. Mas a gente perdeu o Daytona em 2017, a 3 voltas do final da corrida. 3 voltas. Para terminar, o 10 apareceu, o Felipe estava guiando o carro. Daí, enfim, tem visões diferentes daquilo que aconteceu no final da prova, se deveriam ter penalizado eles ou não. Mas o Felipe abriu um pouquinho a porta, o 10 enfiou o nariz, daí aonde está pegando tem pessoas que falam que o Felipe fechou a porta de novo, deveria ter deixado mais espaço, deveria ter tentado continuar com o carro por fora lá na curva 1, coisa que ele acabou não fazendo, mas são coisas de corrida. No fim, o 10 viu a oportunidade, viu a porta aberta, o Felipe tentou reagir, não conseguiu. Os dois estavam guiando, tanto o Rick no carro 10, quanto o Felipe no final da corrida. Imagina, depois de 24 horas, os dois tentando ganhar de qualquer jeito, estavam tentando o máximo, guiando no limite, e infelizmente foi do jeito que foi. Quem lembra muito dessa manobra é o Edgar Melo Filho, nosso colega lá da ESPN, que ele também, aquele dia na transmissão, ele ficou inconformado. Como perdeu aquela corrida? Mas foi do jeito que foi. Corridas, né? Não adianta chorar em cima do leite derramado, virar a página e partir para a próxima. E eu lembro muito, falando em finais de prova equilibrada, na LMP2 foi basicamente isso também, só que ele não foi 3 voltas para o final, foi na linha de chegada. Em alguns sentidos até pior, né? Foi pior, exato. Então, porque... Você liderou, sei lá, 24 horas, você liderou 24 horas porque já tinha estourado o relógio, mas você tem que completar a última volta. E na última volta, a Proton Competition passou ali a Crown Strike na linha de chegada. Não, na linha de chegada. Eu tava em cima da torre assistindo isso daí detalhadamente, justamente para ver se não ia ter nenhuma bagunça, nenhum bafafá, alguém tentando empurrar alguém para cima do muro. Mas, enfim, os dois pilotos foram 200% corretos. Era o James Allen na Proton e o Ben Hanley na Crown Strike. E no momento que eles saíram lá do bus stop, eu vi o gap que tinha entre o carro da frente e o carro de trás. E você já sabe, né? Tendo feito isso tantos anos, eu olhei assim, eu falei, eu acho que não vai dar. Até a linha de chegada, eu acho que não vai dar. De repente, até a freada da curva 1 pode ser, mas até a linha de chegada eu acho que não vai dar. E o carro vencedor, no fim, acabou crescendo, e ele teve, no meio do banking, ele teve a oportunidade de pegar o vácuo de um outro carro. Eu acho que isso ajudou ele bastante. E daí ele foi indo, e daí tem uma manhãzinha lá em Daytona que você anda bem próximo do outro carro, ou seja, quando você está passando o carro da frente, você coloca a tua roda dianteira perto da roda traseira dele. A hora que o seu carro começou a embalar, você puxa um pouco ou para dentro ou para fora, ou seja, você se desprende em relação ao carro que está na tua frente. Você fazendo isso, você consegue carregar aquele embalo que você tem a mais. Eu acho que ele fez um pouco disso, mas não fez. Deve ter ajudado ele, mas... Voltando àquilo que você estava falando, Thiago, a diferença foi de quanto? 16 milésimos. Então, 16 milésimos não é nada. Não é nada. Nada. Não é nada hoje pra gente, mas pro pessoal da Crown Strike foi tudo, porque eles perderam as 24 horas por um pentelésimo, nada de diferença. Exatamente. E é engraçado, eu tava assistindo em casa, foi a mesma reação. Porque eles começaram a tirar a diferença umas 3 voltas antes. Aí na última volta, tentaram na curva 1, não deu. Eu falei, na curva 1 já era. Se não passar lá, acho que não passa mais. E aí, o Hélio chegando, não sei o que, desespero. No final, eu comecei a botar a mão na cabeça. Não é possível. Passou. Aí foi realmente dolorosa essa derrota ali
para o pessoal da Crown Strike. Tinha o Esteban Gutierrez, que correu na Fórmula 1 como destaque também na equipe. E na Proton tinha o Gian Maria Bruni também, que correu muitos anos de... Não, muitos anos de tudo, Ferrari. Ferrari. E daí no final da carreira Porsche. dele... Desculpa, no final... completamente aposentando o ativo. Bruni Exatamente. Completamente ativo. Mas daí ele foi para Porsche como piloto de fábrica. E daí ele estava correndo nesse protótipo. Sensacional na LMP2. Nós tivemos na LMP2 o Pietro. Pietro que já esteve aqui também no Pelas Pistas, o Pietro Fittipaldi. Era um carro que você via, pelo menos até nos vídeos que ele mesmo postou no canal dele lá no Fittipaldi Brothers, que não tava tão bem assim para a prova. Eles tiveram um problema lá e acabaram na 6ª colocação. Ele deu uma acendida no meio da noite. Eu fui dar uma dormidinha esse ano. Tá? Ah, que beleza! Isso. Eu não deveria estar falando isso, a gente mas tá bom. Eu vou Isso. No momento pit stop, nós vamos falar até um pouco mais sobre o papel que o Christian teve nessa edição das 24 horas de Daytona. Como a gente estava em 3, então eu acabei dando uma dormidinha de umas 4 horas. Quando eu voltei, coincidentemente, quando eu voltei para a torre, o Pietro estava em 4º. Na verdade, a hora que eu acordei, eu já peguei meu telefone e eu olhei, né? A hora que eu vi ele em 4º, eu falei, opa, tá legal. Esse stint da noite dele foi animal. Então, tá bem legal. Eu acho que ele vai conseguir se segurar e eu tenho certeza que ele vai beliscar um pódio. E logo depois que eu cheguei, acho que deu 15, 20 minutos depois, eles tiveram um problema de freio, pararam no box, arrumaram, só que daí perderam 6, 7 voltas e daí ele não conseguiu recuperar nunca mais. Acabou ficando em 7º, 8º e terminou em 6º. Então, mas ele ficou andando um tempão em 7º, 8º. E o que me chamou a atenção? Quando ele estava em 4º, o carro 52 da P2, que era o grande favorito, estava atrás dele, que ele também tinha tido problema no meio da noite. O carro 52 quase ganhou a prova. Sim. Então, ele conseguiu recuperar, chegou a estar em 1º de novo, se eu não me engano, e daí acabou tendo outro problema, acho que faltando 1 ou 2 horas do final da prova. Então, ainda faltava muita corrida. E eu acho que o Pietro ia terminar no pódio. Eu não acho que ele tinha um conjunto bom o suficiente para poder brigar pela vitória, mas eu acho que ele tinha um conjunto bom o suficiente com companheiros de equipe e a própria equipe, carro, para conseguir terminar no pódio. O relógio é só para o vencedor, né? Só para o vencedor. Então, o Pietro dessa vez não ia ganhar, mas tenho certeza que tem um futuro bom para voltar a ganhar o Rolex lá de Daytona. E lembrando todo mundo, foi a primeira experiência dele em Daytona. É sempre bom você fazer aquela primeira, você tirar da frente. Agora, ele já é considerado um piloto com 1 ano de experiência lá em Daytona, que faz toda a diferença do mundo. A hora que ele voltar para fazer essa prova no ano seguinte, ele já sabe exatamente o que esperar, quando que é o momento mais delicado da prova, quando que é o momento mais tranquilo da prova, se bem que eu devo admitir que esse ano a prova foi bem tranquila. Do começo até o final, as condições climáticas também ajudaram muito, estava quente. Um dos grandes problemas que você tem em Daytona é que às vezes você está andando praticamente 0 graus, 2, 3 graus, 0. Então, a hora que você para no box às 3 da manhã e você sai com um pneu novo, te juro, às vezes leva 3 voltas. Caramba, tudo isso? Exatamente. Para aquecer. Exatamente, para aquecer. Inclusive, outra manha que tem também é você double stint os pneus durante a noite. Ou seja, na hora da parada, você não trocar de pneu, você continuar com o mesmo jogo de pneu, apesar deles eles estarem mais desgastados do que um jogo novo, você perde tanto tempo naquelas primeiras 3 voltas para aquecer o teu pneu, que aquilo que você perde nas primeiras 3 voltas, que às vezes chega a ser 10, 12 segundos, não compensa o que você ganha de performance nas outras voltas do stint. Então, uma manhãzinha, dependendo da temperatura, enfim, dependendo do desgaste de pneu que você está tendo, tudo, é você continuar com o mesmo jogo de pneu só durante a noite. E também lembrando todo mundo que o desgaste dos pneus à noite é menor do que de dia, justamente pela temperatura mais baixa.
Mas voltando àquilo que eu tinha comentado lá da prova, a prova, de uma maneira geral, ela foi bem tranquila esse ano. O Pietro, que também vai competir no restante do INSA e também Na UEC. Na UEC. Vai ser muito legal isso. E na UEC ele está sentado. Se não for o melhor carro da P2, é um dos melhores. Ele tá sentado, ele está numa situação muito boa, indo para Alemã. E quem sabe, de repente não rolou para ele em Daytona, mas uma vitória lá em Le Mans não seria nada mal. Opa, seria nada mal. Para encerrar as 24 horas de Daytona, tivemos no GT também ali uma briga muito interessante em que a classe secundária, vamos assim dizer, a GTD, venceu a GTD Pro. Uma coisa que não é muito comum a gente observar isso, né, Christian? Mas nós tivemos ali, claro que mudou o regulamento de carros. Antigamente nós tínhamos a GT Le Mans, que eram carros um pouco mais rápidos, de pilotos de graduação melhor, mas os pilotos de graduação os melhor... carros de GT. GTs, isso. GT agora igual pro Exatamente mundo, igual. Só troca a graduação dos pilotos. A graduação dos pilotos, e se você quiser, você pode correr com um carro de um ano atrás. O Aston Martin ganhou de 2017, por exemplo. Então, a única coisa que no regulamento, dentro daquilo que é oferecido pelo regulamento, você tem que seguir as normas, ou seja, peso, potência de motor, tudo tem que ser igual para todos os carros. O tal do BOP que ainda está dando um pouco de bafafá nos GTs, muito menos lá no GTP, protótipos. Exatamente, lá nos protótipos, porque eles conseguiram envelopar tudo de uma certa maneira que eles acabaram com o BOP lá dos protótipos, que era, uma grande bagunça durante anos e anos e anos, e devo admitir que no começo, quando implementaram o BOP, tinham carros que eram muito favoráveis. Por exemplo, durante, eu diria que quase uma temporada, eu cheguei a estar favorecido a correr com um carro que era mais rápido em linha reta, porém o meu carro era um pouco pior em curva. A gente sofria um pouco mais em curva. Aí, se você voltar alguns anos atrás, você lembrar do carro lá da Patron, aquele carro verde, inclusive com o Pipo, várias disputas contra ele, uma deles lá em Daytona, eu acho que na mesma volta a gente se esfregou, acho que umas 2 ou 3 vezes, ele sempre foi 100% lá na pista, pelo menos comigo. E o que acontecia? O carro dele era mais rápido de curva, só que o nosso carro era um pouquinho mais rápido de reta, e isso daí oscilava. Depois que a IMSA começou a entender, levou alguns anos, mas nos últimos 2, 3 anos, talvez até um pouquinho mais, a hora que eles acertaram, conseguiram envelopar esse problema de BOP de uma certa maneira, está muito, muito equilibrado. E agora, no regulamento novo lá do GTP, eles praticamente terminaram com o BOP. Ou seja, todos os carros pesam exatamente a mesma coisa. O motor... É claro que eles não vão fazer isso, mas você pode correr com o motor que você quiser. Só que eles medem a potência no semi-eixo do carro. Então, todos os carros precisam ter exatamente a mesma potência. E a outra coisa é que, aerodinamicamente, eles dão um quadrado para você operar. Ou seja, quanto você tem de drag em relação ao seu downforce. Então, você precisa operar nesse quadrado. Se você vai aparecer com uma asa, com 2, enfim, com aquilo que você quiser, é problema seu. Só que você precisa estar operando nesse quadrado. Inclusive, eu vi um vídeo que fez um comparativo dos carros. Eu achei um vídeo no YouTube, tinha um comparativo dos carros, e comparou, por exemplo, esse espaço que fica exposto da roda no protótipo. E aí, cada montadora tinha uma solução diferente exatamente por isso. Você tem uma área X, e aí você pode fazer mais comprido, ou pode fazer mais estreito, ou pode fazer um quadrado. Dependendo disso, você tem que realmente seguir essas regras. Isso. Essas normas que eu acho que para o GTP funcionou bastante. O que é um pouco mais complicado para os GTs, porque a gente está falando de um carro de produção, tá? E a gente tem que tentar balancear um Porsche, com um Aston Martin, com uma Ferrari, que são carros... Lexus. Numa boa. Como é que você... Por exemplo, vamos tentar comparar uma Ferrari com uma BMW.
Sim. São dois bichos completamente diferentes. Aerodinamicamente, se você olhar, um não tem nada a ver com o outro. Então, eles estão tentando, e eu acho que eles fazem um ótimo trabalho considerando a diferença dos carros. Tá. É que é muito fácil as montadoras, as equipes apontarem o dedo e criticarem. Só que, calma, você precisa tentar entender a diferença dos carros. E vendo as diferenças do carro, como a corrida acaba sendo tão próxima, eu acho que eles fazem um ótimo trabalho. E teve, então, essa parte da graduação dos pilotos, né? Que, teoricamente, os pilotos menos graduados ganharam dos... Então, tem um monte de silver que não é silver, que né? não é silver. Eles chamam lá de fake silver, né? Fake silver. O fake silver. Mas o sonho dourado de qualquer piloto, hoje em dia, é você ser um silver. Tá. A última vez... Bom, a última graduação que eu pedi, eu ainda era gold. Você era gold? Não, eu era platinum a minha vida inteira. Daí, na minha última temporada, eu só fiz as 4 corridas longas. Tá. Daí, quando eu fiz as 4 corridas longas, você não faz o campeonato inteiro, você perde automaticamente, você cai de Platinum para Gold. Tá. Daí, eu nunca mais pedi graduação, mas eu acho que hoje em dia eu já devo ser um Silver. Eu passei de 50 e já fazem, sei lá, 4 anos que eu não corro, então eu já devo ter virado um Silver. E o sonho dourado de todo piloto hoje em dia é ser silver, porque ele praticamente pode sentar em qualquer carro. Se ele confia no taco dele e se ele realmente acha que ele acelera, ele com certeza tem uma vantagem em cima de um Platinum, porque um Platinum tem uma série de restrições. Só pode ter um Platinum nesse carro, ou, por exemplo, num carro de IP3, não pode ter nenhum Platinum. Então, ele já é automaticamente eliminado da classe dos carros de P3. Mas, voltando àquilo que a gente tinha comentado antes, fake silver, tem um monte de fake silver espalhado por aí. O pessoal, os silvers aceleram. Os silvers aceleram. Eu nem sei minha graduação, eu devo ser latão, acho que nem bronze eu devo ser. Mas vai mudar, isso vai mudar esse ano, você vai ver. Não, e só para lembrar também, outra coisa que a gente não chegou a comentar, mas o carro do João Barbosa, que corria comigo na época da Action, inclusive a gente ganhou 2 Daytonas juntos, ganhamos 4 campeonatos de Endurance também juntos, 2 campeonatos da IMSA, então, enfim, tivemos muito sucesso junto. Ele estava dominando a corrida, tipo, com sobra. E ele ia ganhar na classe de P3, aí eu senti por ele. Daí, tipo, ele tinha que terminar, ele tinha que andar com o carro. Faltava, sei lá, 3 horas para terminar a corrida. Eles tinham que andar sem fazer besteira nenhuma. Eu acho que eles estavam 2, 3 voltas na frente, mas o ritmo de prova deles era muito rápido, sossegado. E ele teve problema de câmbio. Daí teve que voltar para a garagem, arrumar o câmbio, tudo. Arrumaram tudo. Fizeram um trabalho muito rápido. E como ele tinha essa margem, eles acabaram terminando em segundo. É sempre bom você terminar e você subir no pódio. Só que é uma daquelas provas que, vou ser sincero, você não está contente de terminar em segundo, porque você está almejando tanto a vitória e depois de 24 horas, o relógio, isso, aquilo. Quando você termina em segundo, a não ser que você veio lá de trás, você teve uma série de problemas mecânicos, tudo, mas quando você está na situação... Tipo a corrida da Granja. Mas quando você está na situação do João, que você perdeu a corrida, eles praticamente não, eles perderam a corrida, porque eles dominaram a corrida toda, claramente o carro mais rápido da classe, e você termina em segundo, ok, você está com aquele sorrisinho amargo no pódio. Histórias realmente de Daytona. Eu vou fazer uma pergunta bem capciosa para o Christian Fittipaldi daqui a pouquinho, só que agora a gente vai fazer o nosso momento pit stop do nosso programa de hoje. Christian, você teve um papel diferente aqui nas 24 horas de Daytona e você conseguiu fazer um monte de coisas que até postou no nosso Instagram, no @pelaspistas360, algumas novidades. Como que foi viver uma 24 horas... Novidades para mim, né? Novidades para você, exato. Como foi viver uma 24 horas de Daytona diferente do piloto Christian Fittipaldi? Bem diferente. Os últimos anos, até 2019 eu estava guiando, então
o teu foco é completamente outro, aquilo que você vive na semana de Daytona é outra coisa, os seus compromissos são completamente diferentes dentro e fora da pista, mas daí os últimos 3 anos eu estava diretamente envolvido com uma equipe que são compromissos, são envolvimentos parecidos com aquele que você tem como piloto, só que ao mesmo tempo de uma maneira diferente, porque você está fora do carro e você está analisando a prova e você está analisando aquilo que você pode fazer como equipe com um par de olhos um pouquinho diferente. Esse ano eu estava como comissário desportivo da prova. Foi a minha primeira experiência em Daytona. O Johnny Unser, que vem da família Unser, inclusive já fez isso muitos anos, e o ex-companheiro do Pipo, Johannes van Overbeek, Tá. Os dois me ajudaram bastante, porque aceleraram o meu processo de, fica esperto com isso, olha isso. Enfim, sempre tem aquelas manhãzinhas que, é claro, como eles já fazem isso há muitos anos, eles puderam me ajudar. E daí você entra com seu expertise de piloto, com a sua experiência de piloto. E aí, o que você achou? Foi culpa de um? Foi culpa de outro? Vamos deixar passar? Não vamos deixar passar? Vamos penalizar? Não vamos penalizar? E daí foi legal, porque foi a primeira vez que eu consegui assistir a corrida, mas policiando 61 carros. Não policiando, olhando para 61 carros, porque eu sempre estava olhando para o meu carro. Eu estava preocupado com, tanto como piloto ou só participando, como consultor, participando da equipe, era sempre o meu carro. Então, a minha vidinha era o carro número 5. Como é que o carro número 5 está agora? O carro 5 não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eu não estava... Tiveram muitos anos que eu não tinha nem ideia quem era o vencedor da GT, vencedor da P3, porque a preocupação, o foco era em cima do nosso carro. E esse ano foi diferente, porque você tem que dividir o seu foco, você tem que tentar olhar para todo mundo e pensar na situação de todo mundo, tentar ser o mais fair possível com todo mundo. É claro que de repente vai ter alguma situação que esse carro vai levar alguma vantagem, daí na próxima situação vai ser o outro, mas o nível de complexidade é mais alto. B, eu fiquei impressionado como, primeiro que são 15, 20 pessoas que estão trabalhando lá no Race Control o tempo todo, e cada um tem uma certa função lá dentro. O quanto que eles estão ligados na corrida. Eu diria que hoje em dia é praticamente impossível você conseguir fazer alguma besteira e a gente não vê. É praticamente impossível, porque tem tanta câmera de ângulo diferente, e daí você volta para trás, vai para frente, analisa isso desse jeito. E às vezes um incidente, muitas vezes você começa a analisar ele meia volta antes. E não só no momento da batida. Chegou na curva 1, então aquele carro encostou no outro. Ok, mas vamos voltar para o bus stop. Vamos sair do bus stop, vamos voltar para a curva 6. Será que eles já estavam se estranhando na curva 6? Será que teve outro carro que praticamente entrou no meio, atrapalhou? Então, muitos dos incidentes que, diga-se de passagem, esse ano tiveram muitos poucos, né? Mas você começa a analisar meia volta antes, às vezes uma volta antes, para você entender exatamente a história que aconteceu. Isso foi isso, hein? Não, foi muito interessante. Não, bacana até esse ponto de vista, porque realmente a gente fica muito preso naquela do momento. Encostou no momento, exatamente. Então, eu aprendi bastante. E eu acho que junto com a minha experiência durante todos os anos que eu corri, eu acho que a gente conseguiu formar uma equipe ótima. Claro que tivemos que dar algumas penalizações, mas eu acho que não demos nem talvez um drive-thru ou outro por uma má conduta na pista. E a maioria que aconteceu foi gente que estava muito rápido no box, ou na hora de você voltar para a faixa de rolamento, um carro deveria ter deixado o outro passar, enfim. Algumas besteirinhas. Mas, rapidamente aqui, até pra gente poder encerrar o nosso momento pit stop, e o lado de fora? Você subiu lá onde dá a bandeira verde de começo de prova, você assinou a linha de chegada, como que tava o ambiente, coisas que você nunca sequer imaginou numa 24 horas de Daytona,
Christian poder fazer. Blogueiro. Christian Vocês Blogueirinho. gostaram ou não? Então, hein? Lá no arroba pelas pistas 360, ó, de novo, fica a dica, tá? Hashtag fica a dica pra quem tá vendo pelas imagens, arroba pelas pistas 360, tá? Aqui, ó. Tá? Nada a ver, assim. Mas e aí? Tava grande esse ano lá em Daytona. Eu acho que tava com. Acho não. Eles tinham comentado lá no briefing dos pilotos, domingo de manhã, que teve recorde de público esse ano. O grid, como todos os anos, estava praticamente não. Entupido. Você não tinha como andar, estava com uma certa dificuldade para andar. E uma coisa bem legal lá de Daytona é que a hora que vai chegando perto do momento da prova, eles começam a tocar todo mundo para fora do grid e todo mundo respeita aquela cordinha, 1000%. Né? Isso, cordinha. Eles educadamente pediram para todo mundo sair do grid, como eles fazem todo ano. Daí todo mundo começa a voltar para as arquibancadas. O meu lugar de trabalho era em cima das arquibancadas, então eu acabei saindo por uma porta lá na grade que tem que todo mundo sai, que eu nunca tinha feito esse caminho. eu sempre ia pro box. Então eu fui para cima. A hora que eu tô andando assim na pista, eu comecei a postar coisas interessantes. Eu falei, nossa, que legal isso daí. Eu nunca vi isso daí. E a primeira coisa interessante, eu parei na linha de chegada e assinei. Assinei aqui, ó. Pelas pistas eu assinei. Então, a gente está assinado lá na linha de chegada lá de Daytona. E a hora que eu estou passando pela cerca para subir lá para o Race Control, a Tatiana, que é quem dá a largada da corrida lá de Daytona, ela começou a gritar, Christian. Falei, nossa, quem é essa maluca que tá gritando? Eu olhei pra cima. Ou eu fiz coisa errada. Exatamente. Daí eu vi ela falou, sobe aqui. Eu falei, mas eu posso subir aí? Ela falou, pode, sobe aqui. Nossa, foi uma experiência única, porque eu subi naquela cestinha, né, que fica literalmente em cima da pista, e você vê os carros vindo, ela dá a largada, e daí os carros passando, entrando lá na curva 1. E é bem impressionante, o que me chamou a atenção é que ela fica em cima da pista, não fica do lado da pista. Ali. Exatamente, ela tem um braço, não vou dizer que fica no meio da pista, mas fica no primeiro quarto lá da pista. E foi bem legal, porque pode parecer uma besteira, mas durante todos esses anos que eu fui para Daytona, desde 2003, mesmo correndo de NASCAR antes, eu nunca tinha feito isso. E foi uma experiência diferente. Imagina, Christian, posso subir? O cara ganhou 3 vezes a prova. Imagina se você não vai poder subir lá. Esse foi o nosso momento Pit Stop. Lembrando que a rede Pit Stop é a maior rede de autopeças do Brasil, com mais de 2.000 pontos de vendas. Christian Fittipaldi, eu falei que ia fazer uma pergunta para você, capciosa. Agora chegou a hora, Christian. 3 vitórias em Daytona. Toma cuidado, hein? Eu já perguntei sobre o Rubinho, você falou. Agora eu vou falar sobre Hélio Castro Neves. 3 vitórias em Daytona nas 24 horas. 4 Indy 500 podendo ir para a quinta esse ano. Já é o recorde. As 4, a quinta ele pode ser o dono daquela coisa toda. Onde se encaixa o Hélio Castro Neves na nossa história? Tava muito tranquilo o programa, né? Tava. E você, aliás, pode mandar um comentário também. Onde você coloca o Elinho nessa história toda. Quanto ele pensa, vai colocando aqui, tá, nos nossos comentários. Aí você me colocou contra a parede, mas... Tá achando que a vida é só subir lá, dar tchauzinho, fazer storyzinho, ficar ali. Ou se não, ficar assinando pelas pistas, lá no chão, né? Então, ficar dando punição pros caras. Isso, então, a vida é um pouco mais complexa que isso, né? Eu acho que antes da gente entrar nesse detalhe, o que me chamou a atenção, a história dele depois de 17, 18 anos, você pode me ajudar? Foram quantos? 17 anos com a Penske? Foram 17 ou 18? Por aí. Foi por aí, mas... quase 20 anos, vai. Quase 20 anos. Ele foi o recordista na Penske. Ele foi o piloto que mais anos defendeu as cores da Penske. Isso que a gente está considerando o Rick Mears, Al Não. Todo mundo na história da Penske, tá? Chegou uma hora
que a história, aquele romance, por um motivo ou outro, não vamos apontar dedo para ninguém, Elinho, Penske, Roger, enfim, acabou. Como tudo na vida tem um começo, meio e fim. E aquela história acabou. E daí ele partiu para outra história. Ele teve que, de uma certa maneira, até se reestruturar de novo. E vamos parar para pensar. Da hora que ele saiu da Penske, que foi exatamente 4 anos atrás, e ele entrou numa história diferente, ele ganhou uma Indianápolis e ganhou 3 Daytonas seguidas. E um título. O título do IMSA também. Ah, não, o título foi na saída da Penske. Foi a saideira da Penske, o título do IMSA. O título da IMSA foi na saideira da Penske, exatamente. Então, tanto que até me surpreendeu que ele não entrou... Só uma observação, são 21 anos de Penske. Então não foram 17, foram 21 anos de Penske. Eu fiquei surpreso como o Roger não continuou com ele para correr e passou ele full time para o programa de protótipo. Agora, da Porsche, ok, a Acura correu durante 3 ou 4 anos, sei lá, com a Porsche, daí a hora que... Com a Penske. Com a Penske, a hora que aquele programa teve um término lá naquele programa, a Penske logo depois anunciou o relacionamento novo deles com a Porsche e eu fiquei surpreso que o Elinho não entrou no meio daquilo lá. Só que aonde eu quero chegar? Ele saiu da Penske, ele ganhou uma Indy 500, ele terminou, o que ele terminou? 6º ou 7º? O ano passado? Então, ele terminou 6º com um carro, eu quero deixar bem claro, um carro podre. O carro dele não andava absolutamente nada na corrida e quem terminou em 6º ou 7º foi ele. Foi a experiência dele em Indianápolis. Não é a troco de nada que ele ganhou 4 vezes aquela corrida. Quando ele está andando sozinho, quando ele está classificando, por exemplo, você vê uma linha diferente em Indianápolis dele em relação aos outros pilotos. Ele com certeza deve ter aprendido alguma coisa juntamente a tudo que o Rick Mears, que é outro que não sabe nada, que também ganhou 4 vezes em Indianápolis, ensinou ele durante todos esses anos. Então, o que ele faz, o Elinho faz hoje em dia em Indy? Ele capitaliza, ele conseguiu canalizar tudo aquilo que ele aprendeu junto com a experiência dele e ele capitaliza ao máximo, por isso que ele é tão forte em Indianápolis e a gente já está 6 meses antes da corrida, já vou de antemão falar, ele vai ser um dos favoritos de novo. De repente, ele até não... Eu espero que não seja o caso, né? Mas mesmo se ele não tiver com o carro mais rápido, ele vai ser um dos favoritos pela experiência que ele tem. E ele ganhou 3 Daytonas seguidos. Mais impressionante que ganhar 3 Daytonas, na minha opinião, é ganhar 3 seguidas. Tá, mas e aí? Onde ele tá na nossa hierarquia, nosso pódio, nossa escada? Brasileiro, com certeza, um dos grandes também. Não, mas tá, preciso de um número. Top 5, primeiro. Um dos grandes. Top 5. Top 5, tranquilo. Tranquilo. E você em casa? Onde você colocaria o Hélio Castro Neves? Coloque um comentário no vídeo, escreva no nosso Instagram, no @pelaspistas360. Agora, top 5, top 3... O que você acha? E aí? Não. E aí não. Não escapa pela tangente, né? Eu tô fazendo a pergunta pra você agora. Eu acho top 5, sim. Eu acho tirando as conquistas mundiais que nós temos... Só que eu perguntei top 3 pra você. Não, top 3 eu acho que não, por um motivo. Existe, acho que, uma certa hierarquia do mundo do automobilismo. Da Fórmula 1. Da Fórmula 1. Exatamente. Apesar das 4 vitórias em Indianápolis, e ele pode ter 5 esse ano, eu acho que você ser o campeão mundial de Fórmula 1 é um caminho muito mais... Claro que vencer tudo que ele venceu é muito difícil, mas você conseguir um título mundial de Fórmula 1, que é o objetivo de todo mundo, acho que todo mundo quando senta num kart a primeira vez, quer chegar na Fórmula 1 e assim... meu sonho de jornalista é cobrir Fórmula 1, assim, é narrar Fórmula 1, então é o sonho de todo mundo. Então acho que nós temos aquele trio, Emerson, Nelson e o Ayrton, e aí embaixo... ele tá ali, aí cada um pode pensar, talvez os dois vices do Rubinho tenham um peso muito grande,
O vice do Massa tem um peso muito grande, mas eu coloco o Elinho no top 5, sim. Eu acho que a história... Brigando com Barrichello e com Massa. A história dele teria mudado radicalmente se por acaso ele tivesse corrido de Fórmula 1 e se ele tivesse tido um mínimo de sucesso. De repente, mesmo se ele não conseguisse vencer um título de Fórmula 1, mas se ele conseguisse ganhar corridas de Fórmula 1, terminar no pódio, aliado a todo o sucesso dele nos Estados Unidos, nossa, daí ele estaria ranqueado, acho que de uma maneira diferente daquilo que a gente está falando hoje em dia, mas o cara é fera. Ponto. E outra coisa que me chama bastante a atenção dele é ele conseguiu sair de situações difíceis durante a carreira dele e voltar para cima de novo. Eu lembro claramente... 2009 foi um absurdo. Não, 2009 foi absurdo. Um grande absurdo. A outra coisa que foi difícil foi em 99, ele estava em Fontana, o Elinho estava em Fontana, chutando lata. O Hogan tinha fechado a equipe dele, ele não tinha onde guiar. Ele estava procurando um drive em Fontana, porque já estava todo mundo assinado. Era a última prova do ano. Era a última prova do ano. O Elinho tinha certeza que ele ia continuar com a Hogan. Acabou não acontecendo isso por um motivo ou outro. Eles fecharam. Não quero nem... Eu acho que o Carl Hogan faleceu. Eles fecharam porque eu não lembro, já faz tanto tempo, mas eu acho que a equipe fechou porque o dono da equipe, o Carl Hogan, faleceu e já estava tudo certo para ele continuar lá na Hogan na temporada de 2000. O que aconteceu? Olha só como as coisas são na vida. O Greg Moore teve a fatalidade dele de Fontana. Naturalmente, quem era o próximo não, mas quem era a decisão natural, quem era a pessoa natural available para colocar naquele carro com a experiência, com o talento. O Elinho já tinha corrido o quê? 2, 3 anos de Indy, se eu não me engano, 2 temporadas de Indy. Então, a situação do Roger ter imediatamente corrido atrás dele, eu acho que foi mais que óbvia. Qualquer pessoa faria isso, porque ele tinha velocidade e tinha experiência. Ele era um jovem. E era um jovem, exatamente. O Roger faz essa aposta também. Então, ele entrou no lugar do Greg Moore e daí o resto virou história. Olha só quanto que ele ganhou depois disso daí. Um dos grandes campeões do nosso automobilismo, o Hélio Castro Neves. Falando em campeões, nós tivemos nesse fim de semana também, Christian, a Race of Champions, lá que o Elinho correu no ano passado, aquele evento festivo, que começou com um festival de pilotos de rally e depois acabou abrindo para outras categorias, o Race of Champions, com uma boa participação do Drogovic. O Drugo tava de sunga, né? Então, e óculos de sol. Exatamente, lá no Race of Champions, e acabou quase faturando a corrida. Na Nations Cup, foi a Copa das Nações, ele correu em parceria com o Thierry Neuville, no time All-Star, chegaram na decisão e perderam para a equipe da Noruega com o Solbergão e o Solberguinho, né? O Peter e o Oliver, que são duas figuraças. E na individual, o Drugo perdeu nas quartas de final para o Mick Schumacher, que foi o vice-campeão do evento, perdendo para o Matthias Ekström, que, curiosamente, o Ekström é tetracampeão do Race of Champions. Em 3 vezes ele derrotou M. Schumacher. Foram 2 vezes o pai do Mick, o Michael, e agora derrotou o Mick também nesse duelo. Foi legal, teve um sentimento bacana. O pai deve ter ensinado algumas manhas, né? Alguns macetes pro moleque. Pro moleque. Isso, o que você acha do Mick? Que pessoal... Eu sei que assim, fugiu do tema, que tá falando do Race of Champions aqui, mas é que, como nós tivemos o lançamento do carro da Haas também aqui, a gente até vai colocar algumas imagens depois do carro da Haas. Ele foi trocado pelo Hülkenberg esse ano. Ele sofre... Ele tem um nome que abre muitas oportunidades para ele, sem dúvida nenhuma, mas ao mesmo tempo ele sofre por uma pressão enorme, porque a primeira coisa que vem na cabeça de todo mundo quando você fala de Mick Schumacher é a comparação com o Michael. Só que é surreal. Né? É surreal. Como é que você vai comparar com um cara que foi 7 vezes campeão do mundo, detentor de vários recordes na Fórmula 1, detentor de uma história na Fórmula 1 enquanto ele esteve na Fórmula 1, fora do comum. Então, é muito difícil você fazer essa comparação. Agora, o Mick, eu acho que ele tem a velocidade
de repente ele teve a oportunidade, a melhor oportunidade possível na Fórmula 1, talvez ele não teve a melhor oportunidade possível na Fórmula 1, e ele cometeu alguns erros. Eu acho que no começo da carreira dele, ou da carreira de qualquer piloto na Fórmula 1, é quase mais importante a estabilidade do que você ficar batendo, errando, fazendo besteira aí. E se a gente voltar um pouco atrás, na temporada passada, ele teve uma temporada difícil. Ele destruiu o quê? 2, 3 carros da Haas, inclusive belas pancas. Inclusive a Haas estava colocando em pauta se tinham peças suficientes para ir para a próxima corrida, porque foi logo no começo da temporada, numa situação onde no começo da temporada não pode acontecer. Se é mais na metade da temporada para o final do ano, tudo bem. Daí a gente tem um monte de peça reserva, tudo mais. No começo do ano, tá todo mundo, inclusive uma Red Bull da vida, todas as equipes estão meio no limite, com tudo contado. Asa dianteira, asa traseira, lateral, tudo, porque eles estão tentando produzir o mais rápido possível. Lembrando que eles querem retardar a produção o máximo antes da primeira corrida para poder desenvolver o máximo no túnel de vento, para poder desenvolver o máximo com todos os engenheiros. Então, não é que eles começaram a produzir 6 meses antes. Eles tentam esticar isso até o final. Então, sempre nas primeiras 3, 4 corridas, são corridas críticas, que foi onde ele teve um pouquinho mais de problema. Agora, perguntar para mim, ele merece uma segunda chance? Sim, não, de repente, por que não o Pietro também? Por que o Pietro só teve aquelas 2 oportunidades que foram em circunstâncias meio estranhas, colocaram ele em cima do... Sabe, ele não teve uma oportunidade, ok. Que não seja a temporada inteira, você vai correr, você tem um contrato de meia temporada, mas pelo menos na cabeça do piloto, ele sabe que ele tem meia temporada para ele conseguir mostrar alguma coisa para a equipe, para ele conseguir mostrar e também desenvolver o talento dele. É diferente quando você entra no carro, eu te falo isso como experiência própria, porque já aconteceu comigo algumas vezes na minha vida. Nossa, você entra só com aquela corrida garantida, parece que tem um cara com uma arma na tua cabeça. Ou você faz, ou você tá fora. Na Fórmula 1 a gente não tem muito esse costume, né, de meia temporada. Já tivemos um pouquinho, mas se fosse nos Estados Unidos, talvez tudo rolasse. Bem, concordo com você, Thiago, mas de repente faz um contrato de meia temporada. Se você não estiver performando até mais ou menos... Aquelas cláusulas, né? Exatamente. Se você não tiver ok até metade do ano, uma hora na Fórmula... É que na Fórmula 1 tem a cultura muito... foi assim há 30 anos, foi assim há 40 anos, então vamos continuar. Bom, e daí que foi assim há 30 anos, sei lá, 40 anos? Eu lembro a Red Bull, quando começou, ela tinha isso, ela tinha 3 pilotos. Era o Coulter e revezava alguns outros pilotos. Revezou, acho que o Christian Klien, com o Liuzzi, com o Scott Speed. Eu sei que eu posso estar errando a ordem cronológica, mas eles fizeram um rebalanço. Eles fizeram alguma salada de fruta lá no meio, então fizeram isso até para tentar dar oportunidade para todos os pilotos e para a própria Red Bull resolver qual dos pilotos é melhor e a gente ter uma longevidade com ele um pouco maior do que os outros. Ou foi Red Bull? Foi na época quando surgiu a Toro Rosso? Mas eu sei que eles fizeram uma coisa... Não pode ter sido lá na Jaguar, de repente? Não, na Jaguar não. A Jaguar teve troca, inclusive o Pisoni acabou sendo substituído, mas foi Red Bull já. Ou Red Bull com Toro Rosso, isso, né? Porque as duas trabalham juntas. Enfim, agora cravada, assim, acabou fugindo esse destaque aqui. Mas foi isso, até sobre esse negócio de custos aqui, sempre quis falar isso. Coloca aqui no card, vai ter um vídeo que a gente fala exatamente quanto custa uma batida na Fórmula 1, que a gente explica um pouco mais sobre... Sempre quis falar isso põe ali no card. Tem ali, não tem, Cal? Tem esse negócio aqui. Custa um pouco mais que o nosso iPhone, né? Não, o seu. Como o meu. O meu é o Motorola aqui. Tá bom, mesma coisa. Que é muito bom, sinal. Tamo junto. Bom, senhor Christian Fittipaldi, você nunca participou do Race of Champions? Não. Eu nunca te convidaram? Convidaram. Convidaram já? Convidaram. Pra qual? Eu tava correndo de Indy. O Y-Rocks você não correu também? Tava correndo de Indy. O Y-Rocks lá dos Estados Unidos você não correu também? Qual que era o Y-Rock mesmo? Que era meio um NASCAR, era um carro da NASCAR que eles disputavam... Não. Tá. Não. Aquele lá, não.
também não lembro, eu ia correr, eu acho que teve uma temporada que eu ia correr, teve algum problema contratual com o Carl. Tá. Eu acho que o Carl não deixou porque ele estava com medo que de repente a gente fosse se machucar. Eu acho que se eu não me engano, já faz tanto tempo que eu não lembro, apareceu a oportunidade em 98 ou 99, daí o Carl não deixou porque eu tinha quebrado a perna em 97. Tá. E eu acabei perdendo 7 corridas de Índia até conseguir me recuperar. Então, depois que aconteceu isso, ele ficou muito receoso em relação às atividades, aspas, né, extracurriculares que eu podia fazer ou não. Se bem que eu ia esquiar com ele todo ano, isso daí ele não falava nada para mim, né? Esquiar, tudo bem. Ele pagava a conta? Hã? Ele pagava hospedagem? Não sei. Não pagava hospedagem? Que unhunha, seu Carl Haas. Ele não pagava hospedagem porque quando ele me convidava para esquiar com ele, eu era o amigo dele, eu não era o empregado dele. Mas, sei lá, Então, o jantar ele pagava, ou também não? pagava. E o jantar ele sempre pagou. Sensacional. Christian, fechamos nosso Pelas Pistas de hoje aqui. Valeu demais pela participação aqui, pela companhia sempre. E também agradecer ao pessoal em casa. Se inscreva no nosso canal, no YouTube, ative as notificações, coloque aqui os comentários. Passamos essa marca de 10 mil inscritos no YouTube, então fique ligado ali no nosso @pelaspistas360, vai ter coisa bacana para você. E, Thiago, quais Diga. são as próximas atividades no mundo automobilismo? O que vai acontecer? Todos os lançamentos dos carros de Fórmula 1, Sim. inclusive hoje foi o A carro da Haas. Haas, Até postou exatamente. umas imagens, a gente acabou falando um pouco, porque nessa época também não tem o que falar, é basicamente uma imagem do carro, só que... Agora, eu tava esperando ver aquele MoneyGram o patrocínio. um pouquinho maior, né? Porque eles fizeram aquele bafafá Sim, todo no final do ano. Bom, e daí o que apareceu? Apareceu atrás da cabeça do Um piloto. adesivinho. Só que o Haas grandão tá lá no side pod, tá lá no prime spot lá do carro, tá Haas grandão. Então a gente tem todos os lançamentos dos carros. Você lembra de cabeça qual vai ser o último vai ter ou não? mais um. Deixa eu tentar pegar um calendário aqui. Mas sexta-feira, por exemplo, vai ter mais um A Williams. lançamento. Eu acho que é a Williams. Isso. Sexta-feira a Williams. Isso. Agora, a Qual ordem que vai ser o último das grandes? Ixi, agora você me pegou, hein? Eu acho que depois da Williams é a Red Bull, pode ser? Pode ser qualquer coisa. Não confesso que eu não sei de cabeça aqui a ordem. Deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui. Mas aquilo é... Performance a gente só vai saber realmente... A hora que começarem a andar. a temporada. E mesmo assim, você não sabe quem tá escondendo o leite e quem não tá, né? Tá. Daí, performance, a gente vai saber só quando eles chegarem na primeira corrida do ano. Porque os testes pré-temporadas pode estar andando com um composto de pneu mais duros, pode estar andando com um carro cheio de combustível e você pode estar tentando esconder o jogo em relação aos outros concorrentes. Deixa eu ver aqui na sequência. 3 de fevereiro é a Red Bull. 3 de fevereiro é a Red Bull. Tá. Ou seja, no final de semana estamos a Red Bull. Será que a máquina do Max Verstappen vai dar o terceiro título consecutivo para ele? O que você acha? Pergunta o pessoal em casa, lá na nossa @pelaspistas360. Então nós temos dia 3 a Red Bull, dia 6 a Williams, 7 a Alfa Romeo. Ferrari acho que é lá 14 ou 15, não é? 14. 14, então eu lembro disso. Ferrari 14. 7 é Alfa Romeo, 11 é a Alfa Tauri, 13 é a Aston Martin, junto com a McLaren, também dia 13. 14 Ferrari, 15 Mercedes, então das 3 grandes a Mercedes é a última, e 16 Alpine. Tua torcida para a Fórmula 1 esse ano? Quero que a McLaren suba mais ao pódio. McLaren, tá. Lando Norris. Mais pela McLaren ou pelo Lando? Cara, pelos dois. Tá. Pelos dois. Eu gosto da McLaren, tem aquele apego histórico brasileiro pela McLaren. E eu acho que o Lando é um cara que precisa ter um carro, porque eu acho que eu gostaria de ver o Lando naquele tumulto da frente. E o Piastri em relação a ele? O que você acha? Vai ser curioso. Essa eu tô esfregando as mãos para ver. Tá, mas as suas fichas estão em cima de quem? Lando. Do Lando por causa da experiência dele. E eu acho que o Lando, ele faz parte daquele grupinho que a gente não comenta muito. Sabe aquele grupinho Verstappen, Leclerc, Hamilton, Russell? Eu acho que ele é parte integrante daquele grupo.
eu acho que o Lando também faz parte de ter um drive numa equipe grande. E não aconteceu, não sei por quê, por um motivo ou outro. O Zach tá conseguindo fazer milagres e segurar ele, né? Porque ele tem talento, ele tem tudo suficiente para estar correndo ou de Red Bull, ou de Ferrari, ou de Williams. Desculpa, ou de Mercedes. Pô, de Williams até eu tô conseguindo dar quase. Ó, seguinte, esses assuntos a gente vai falar no próximo programa, na próxima terça-feira. Aquele teu amigo vai participar do programa? eu acho que vai, né? O relógio lá? Então, você vai conseguir convencer ele ou não? Vamos tentar. Ó, ele só não veio hoje. Ele já ia vir hoje. Você já sabe de quem a gente tá falando, né? Então, ele só não veio hoje porque, enquanto a gente está gravando, ele está voando para Las Vegas agora. Só foi por causa disso que ele não veio. Mas a gente conta para vocês quem vai ser semana que vem. É isso aí. Valeu demais, então, pela companhia. A gente acelera junto no Pelas Pistas. E semana que vem a gente volta com mais, talvez com um super-herói pra você. Até mais.